Olá pessoal, voltamos aqui de novo para mais um devocional e dessa vez eu quero compartilhar com vocês rapidamente uma das histórias mais lindas, na minha opinião, que nós encontramos na Palavra de Deus, especificamente a respeito dos encontros que Jesus teve com homens, com mulheres comuns, como eu e você. E está lá em João 4, o encontro que ele tem com a mulher samaritana. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse capítulo de João 4, lá no versículo 19, diz assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, e Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa narrativa aqui, ela traz dois aspectos muito importantes, né? Duas mudanças que Jesus opera, e uma delas é na vida daquela mulher e outra é na adoração. Então, na vida da mulher, Jesus reconhece aquela mulher como alguém que esperava o Messias, como alguém que tinha um coração de adorador, embora a sociedade daquele tempo, daquela época onde aquela mulher vivia, a desprezava. Jesus reconhece nela um coração que está sedento, um coração que está desejoso de encontrar o Salvador. Então ali Jesus, quando ele passa por aquela cidade ali, por aquele poço onde aquela mulher estava, que era um território de samaritanos, o texto vai dizer, se a gente for ler lá do início, se você for ler, diz que Jesus precisava, para ele chegar ao seu destino, ele precisava passar por aquele território, né? Mas na verdade essa não era uma necessidade geográfica, né? Geograficamente não era necessário Jesus passar ali pelo território dos samaritanos e por aquele poço, mas a necessidade que Jesus via era a necessidade que ele tinha de encontrar aquela mulher que estava sedenta e desejosa de adorar ao Deus vivo, mas não sabia onde adorar. A gente vê aqui nesse diálogo, né? Há uma dúvida, né? Uns dizem que se deve adorar aqui, outros dizem que se deve adorar lá. E Jesus, então, ele tem esse encontro transformador com a vida daquela mulher. Ela era alguém que queria seguir a verdade, ela só não sabia onde estava a verdade. E assim existem muitas pessoas hoje. Aquela mulher, ela queria seguir a verdade, mas não sabia onde estava. Existem muitas pessoas hoje, assim como aquela mulher, procurando a verdade, discriminada pela sua religião, pela sua sociedade. Muitas vezes nós mesmos tentamos classificar as pessoas, mas no fundo, essas pessoas que muitas vezes a sociedade, a religião tenta classificar, elas têm muito mais desejo de encontrar uma adoração verdadeira ao Deus único, ao Deus verdadeiro, do que muita gente que nós conhecemos hoje e que até mesmo estão convivendo conosco, né? Então muitas pessoas lá fora estão procurando um lugar, estão procurando preencher um vazio, estão procurando o Deus vivo, né? E nós precisamos ser como Cristo, né? Na vida dessas pessoas que estão procurando. De forma nenhuma nós podemos classificar essas pessoas como pessoas indignas, mas sim como Jesus, com olhos de amor, ir até essas pessoas e apresentar a verdadeira adoração. E a outra transformação que Jesus faz aqui, além da vida, de transformar a vida daquela mulher, é o que ele anuncia. Jesus informa que vai haver uma mudança na forma de culto a partir daquele momento, na adoração, e haver uma mudança na forma. Eles adorariam então em espírito e em verdade. As pessoas não mais precisariam ir a um templo para adorar. Significa que esta adoração passaria a ser dentro das pessoas, a partir das pessoas, em todo lugar e em tudo que você faz. Então não se esperaria mais passar uma semana para se ir até um templo, a um lugar, oferecer adoração. Não, a adoração passaria a ser um estilo de vida. Ela seria oferecida em todo lugar, em tudo que se faz, em tudo que envolve a nossa vida. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas esperam um dia na semana para que elas possam ter um encontro de adoração com Deus. Mas Jesus está anunciando aqui que há uma mudança no centro do culto. O centro do culto, que antes era a presença em um lugar físico, passa a não ser mais isso. O centro do culto passa a ser Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo. Antes se partia do sacrifício, era o sacrifício que nós faríamos, era o sacrifício que aquele povo, que aquela religião, que aquele povo daquela religião iria para oferecer semanalmente. A adoração deles partia desse sacrifício num lugar físico, num dia determinado. E Jesus está anunciando uma mudança nisso. Ele diz: a partir de hoje, eu serei o centro da sua adoração. É o sacrifício de Cristo que foi feito de uma vez por todas
e para sempre. Então, esse é o foco que nós temos que ter na nossa vida também. Nós devemos receber isso e entender que Ele é o centro da nossa adoração, que a nossa adoração ela não depende de um lugar, ela não depende de um dia na semana, ela não depende de um rito, não. Todos os dias, em todo lugar, em todos os ambientes, ela deve partir de dentro de nós e de dentro do nosso coração. Que essa palavra possa ficar no seu coração nessa semana. Deus te abençoe.